Estou muito feliz de estar revendo cada um de vocês e tendo a oportunidade de novamente conversarmos a respeito do Evangelho de Jesus. A gente continua hoje estudando o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 24. Não ponhais a candeia sob o alqueire. E nós vamos focar principalmente nos itens 11 e 12, que fala sobre não são os sãos, os que têm saúde, que precisam de médico. Então, exatamente aqui é que nós vamos focar essa nossa conversa hoje. E rogamos a Deus que nossos corações e as nossas mentes estejam abertas e que possamos, cada um de nós, dentro das nossas limitações, das nossas capacidades, e das nossas necessidades, cada um de nós possamos compreender essa lição de hoje. Como já foi dito pelos companheiros que antecederam nesse capítulo, o alqueire era essa cesta de medida de grãos, que no Evangelho a gente encontra, no Evangelho de Mateus, a gente encontra a recomendação para que ninguém acenda a luz ou a candeia e a coloque sob o alqueire. Quer dizer, eu acendo uma luz e vou lá e coloco um cesto, um obstáculo sobre ela. Na verdade, a gente deve colocá-la num lugar de destaque, para que ela ilumine a todos que estão na casa. Da mesma forma, a gente encontra no Evangelho de Lucas: ninguém há, pois, que depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou a ponha debaixo da cama. Põe-no sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois não há nada de secreto que não haja de ser descoberto, nem nada de oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Então, a luz, ela deve ser sempre compartilhada. E o Arthur Valadares, o nosso companheiro que a gente teve a oportunidade de estar junto há dias atrás, ele, numa das palestras dele, ele dá uma interpretação muito bonita a respeito da simbologia dessa candeia, e que eu tomo a liberdade, peço a licença para compartilhar com vocês. A candeia, ela basicamente necessita de dois elementos para fazer luz, para iluminar. Primeiro, um que está dentro dela, que é o óleo, que é o combustível. Quando eu era criança, a candeia não era de óleo, não, era de querosene, Era aquela que ficava preta, o pavio preto, feita de lata de óleo, mas funcionava do mesmo jeito. A gente enchia de querosene e de noite fazia aquela luzinha gostosa, crepitante assim, que a sombra mexia para lá e para cá. Ela necessita então do que tem dentro dela. Mas isso só não basta para que ela produza, para que ela se acenda, se mantenha acesa e produza luz. É necessário o quê?
Oxigênio, né? Lembramos das aulinhas de ciência lá da escola, né? Sem oxigênio não tem combustão, não tem luz. Então é necessário o oxigênio interior para que tenhamos luz. E o que simboliza, né? Qual que é a simbologia desses elementos que nós necessitamos para fazer a luz? Nos coloquemos no lugar da candeia. Necessitamos do combustível interior. É necessário que nós tenhamos dentro de nós um combustível do amor, da boa vontade, da compreensão e principalmente da disposição de doar, porque assim como a vela, a candeia produz luz de doar aquilo que ela tem, de se consumir. Ela, em consumindo aquilo que ela tem aqui dentro, ela alimenta a chama. Assim como a vela que, em se consumindo, produz a luz. Então, essa disposição de doar, que nós devemos ter aqui dentro de nós, é que vai nos permitir tomar posse do oxigênio, dos dons de Deus que vem do exterior de nós, para que façamos bom uso desse oxigênio, desses dons, e possamos produzir luz. Porque quando nós, mesmo recebendo o oxigênio exterior, não mobilizamos o óleo, né, interior, nós não produzimos a luz. Ou, quando nós, de uma forma egoísta, vamos lá e colocamos sobre a candeia, o alqueire, o obstáculo das nossas imperfeições, também nós caminhamos nas trevas. Não é só para os outros que falta a luz, é para nós também. Vocês já viram alguém que, tendo a candeia na mão, cobre o seu facho e consiga ter luz só para si e não para os outros? Quando nós abafamos a luz, nós também caminhamos nas trevas. E é importante que a gente tenha essa visão em mente. Como diz Emmanuel na psicografia do Chico, um convite ao trabalho santificante planificado no código do amor divino. Se a candeia ilumina queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende consumindo a energia que a usina lhe fornece, também nós devemos ter em mente esse exemplo, esse modo de nos conduzir. E Jesus, que não só ensinou por palavras, mas que vivenciou cada um dos seus ensinamentos, ele, em dado momento, estava na casa de um desses homens, no caso Mateus, e ele compartilhava ali uma conversa com pessoas que a sociedade da época considerava pessoas de má vida, né? Pessoas pouco compreendidas na sociedade da época. E vieram os fariseus da época e disseram aos seus discípulos: como que o vosso mestre come com os publicanos
e as pessoas de má vida? Como que aquele que os discípulos chamavam de mestre estava compartilhando a mesa com as pessoas consideradas de má vida? E Jesus, tendo ouvido, foi aos fariseus e disse: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Por isso, ele não se furtava, não se privava de estar entre os necessitados. Ele estava sempre levando a sua luz àqueles que mais necessitavam. Não exigia daqueles que o seguiam a perfeição. Não exigia daqueles que conviviam com ele a perfeição. Apenas aconselhava e exigia boa vontade, né? Não podemos nem dizer que exigia, recomendava a boa vontade do coração aberto. Desse jeito, ele foi o médico na vida de Mateus. Mateus, antes de ser o apóstolo, o evangelista, que nós todos admiramos os ensinamentos no Evangelho, ele era um coletor de impostos do Império Romano. Mas Jesus viu nele a chama da vontade de mudar, a chama do amor. E Jesus foi o médico que resgatou aquele ser da doença. Jesus foi o médico para Maria Madalena ou Maria de Magdala, como prefiram, pois que levou luz quando ela sofria e era condenada pelos homens da época. Jesus foi o divino médico para Zaqueu, que apesar de ser o baixinho coletor de impostos, demonstrou vontade de conhecer Jesus, subindo até na árvore, né? Que é um símbolo bastante poderoso. Ele fez de tudo para se aproximar e ver Jesus. E quando o mestre visita a sua casa, ele diz: vou repartir tudo o que tenho com os pobres. Demonstra desapego. E é assim que Jesus viveu, se acercando principalmente dos pobres, dos deserdados, daqueles necessitados de consolação. Ele foi sempre o médico que buscou os cegos, aqueles cegos dóceis e de boa fé, que buscavam ver realmente, que tinham os corações abertos a buscar enxergar, e não somente a revolta nos seus corações. E por isso, por essa boa vontade, por esse buscar dos pobres e necessitados, Jesus foi incompreendido no seu tempo. Porém, ele sempre afirmou que não veio para os orgulhosos que julgam possuir toda a luz e nada precisar. Porque era isso o que eram os fariseus da época, né? Em vez de estarem entre os pobres e necessitados, repartindo a luz, o conhecimento que eles já possuíam,
Eles queimavam os seus dias, né? Gastavam o seu tempo em longas discussões, cercadas de vaidade, na verdade, uma disputa oculta, para saber quem era mais poderoso e quem sabia mais, quem era o maior entendido. Se ocupavam de condenar as outras pessoas, mas não de repartir a luz do conhecimento do Evangelho, que eles já possuíam, né? Das Escrituras, digamos bem. E nós? Qual que é o nosso comportamento? Qual que é a nossa atitude? O que temos feito da nossa luz? Aí a gente pode falar assim, mas luz, eu estou bem longe disso, né? Ando bem, ainda sou bem apagadinha ainda, né? No máximo uma lamparinazinha bem acanhada. Eu não tenho luz ainda. Na verdade, todos nós temos. Todos nós recebemos de Deus muitos dons. E depois, um pouquinho na frente, a gente vai ver que dentro da doutrina espírita, um desses dons é mediunidade em maior ou menor grau que todos nós possuímos. Mas nós recebemos de Deus muitos dons, uns diferentes dos outros, uns mais, outros menos, mas recebemos muitos dons. E o que nós fazemos dessas dádivas? O que nós fazemos dessa luz? A fazemos brilhar e iluminar o caminho, iluminar tudo à nossa volta, ou a ocultamos do nosso próximo? Em relação aos os dons que recebemos, sejam materiais ou espirituais, nós temos muito de uma infantilidade, né? Nós costumamos dizer que nós somos crianças espirituais. E aí, aqui é para amenizar, a gente colocou as crianças, né? O egocentrismo das criancinhas, mas a gente tem uma atitude parecida, com bem maior capacidade de consciência, né? Então a nossa responsabilidade é muito maior quando a gente age da mesma forma. E aí tudo que a gente recebe é meu, não vou repartir, é só meu. Pode estar jogado lá no canto, né? Está jogadinho lá no canto o nosso brinquedinho. Se alguém pedir, não, é meu. Pode ser útil para alguém? Não, mas e vai que eu preciso, né? Vai que me seja necessário. E a gente tem essa atitude de egoísmo, de não repartir, né? Quem de nós, eu acho que o Dalmo já fez isso, mas quem de nós, quando crianças, não escondia aquela paçoquinha para comer escondido dos irmãos depois? Guardava lá para não repartir depois. Nas pequenas coisas, a gente fazia isso, e agora que nós somos adultos, conscientes, ainda agimos assim com os dons que recebemos de Deus. No Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel nos diz que o egoísta fala do seu tesouro exaltando as posses precárias. O avarento refere-se às mesquinhas preocupações. O gozador demonstra apetites insaciáveis. E o fanático repete
pedidos loucos. É assim que a gente muitas vezes se relaciona com os dons de Deus. E desculpas, nós temos muitas para não repartir, né? Quantas vezes a gente fala assim, não, mas se eu tenho isso, é porque eu conquistei com meus méritos. Os outros não trabalharam, eu mereço. Se eu tenho essas posses hoje, é porque eu mereço, mais do que eles. Os outros não têm porque não tem merecimento. Mas será que é assim mesmo? No Evangelho tem uma parte que diz que, vocês já pensaram se Deus desse o dom da fala só para quem usa bem? Vocês já pensaram se Deus desse o dom da fala só para quem não usasse a fala para fazer fuxico, para falar notícia ruim, para compartilhar coisas negativas? Nós iríamos ser uma população de mudinho, né? Se a gente recebesse só realmente aquilo que nós merecemos, nós seríamos bem limitados. Mas, na verdade, Deus nos concede dons maravilhosos e nos coloca a responsabilidade e o livre-arbítrio do uso desses dons. É do uso desses dons que vem o nosso mérito ou a nossa queda. Outras vezes, nós falamos assim, mas você já pensou, se eu for conviver com aquelas pessoas lá, com aqueles necessitados, com aquelas pessoas de má vida, o que vão falar de mim? Se eu for conviver com eles, já eu estou igual. Não é assim que às vezes a gente fala? Mas nos esquecemos de algumas lições simples que a gente encontra na natureza. O lírio, a flor branca, pode brotar no charco, no lodo, mas ela não se contamina, ela vai ser sempre branca, porque isso está na sua essência. Assim nós também podemos conviver onde quer que estejamos, com todos aqueles necessitados, aquelas pessoas que ainda se encontram no erro, que nós, se tivermos em nós, se nós formos puros de pensamentos, sentimentos e ações, nós não vamos nos contaminar. Na verdade, nós vamos levar luz para aqueles com quem convivemos. Logo, nós que nos dispomos a tomar Jesus por modelo e guia, a seguir os seus passos, devemos repensar a maneira com que tratamos essa luz que recebemos através dos dons que Deus nos proporciona. Ainda no caminho, verdade e vida, temos uma recomendação de Emmanuel: não procures amontoar levianamente o que detens por empréstimo. Veja só, que detemos por empréstimo. As nossas posses nos são emprestadas. Mobiliza com critério os recursos depositados nas tuas mãos. Não é para guardar e acumular, é para repartir, é para mobilizar em torno de nós. Ofereçamos a instrumentalidade da nossa vida aos imperativos da perfeição, para que
o ensinamento do Senhor se revele por nosso intermédio, aclarando a senda dos nossos semelhantes. Que possamos espalhar a luz que Deus nos proporcionou, onde quer que estejamos, e fazer dela, através dos nossos exemplos, das nossas palavras, dos nossos sentimentos, fazer dela a luz que ilumina o caminho de todos aqueles que compartilham conosco a jornada. Que convite belíssimo! Podemos nós ser médicos da alma dos nossos irmãos que sofrem, levar o consolo, levar o auxílio, enxugar as lágrimas, cessar as dores, desde que para isso tenhamos disposição e boa vontade, porque o Senhor não te identificará pelos tesouros que ajuntaste e pelas bênçãos que retiveste pelos anos que viveste no corpo físico. O Senhor te reconhecerá pelo emprego dos teus dons, pelo valor das tuas realizações e pelas obras que deixaste em torno dos teus próprios pés. Que Jesus, nosso médico, mestre e amigo, nos possa ajudar e ensinar a colocarmos a luz no alto, iluminando o caminho de todos aqueles que caminham conosco e, por consequência, o nosso caminho. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos conceda fé, força e entendimento para buscarmos colocar o Evangelho em prática no nosso dia a dia. Muito obrigado a todos, obrigado pela companhia, obrigado pelas vibrações positivas. Que Deus, nosso Pai, nos ilumine sempre. Que assim seja. Muita paz a todos.